Olá, gente, aqui é Jefferson do canal Engenharia em Matemática. Vamos continuar o nosso papo sobre acessibilidade. Vamos agora entrar na parte 5 de rampas e circulação. O material foi tirado todo da NBR 9050. Bom, condições gerais, tá? Para a circulação. Nas edificações e equipamentos urbanos, todas as entradas devem ser acessíveis, bem como rotas de interligação às principais funções do edifício. Na adaptação de edificações e equipamentos urbanos existentes, deve ser previsto no mínimo um acesso vinculado através de uma rota acessível. A circulação principal e as circulações de emergência, quando existirem. Nestes casos, a distância entre cada entrada acessível e as demais não pode ser superior a 50 metros. O percurso entre o estacionamento de veículos e a entrada principal deve compor uma rota acessível quando impraticabilidade de se executar rota acessível entre o estacionamento e as entradas acessíveis, devem ser previstas vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com deficiência, interligadas à entrada através de uma rota acessível. Quando existirem catracas ou cancelas, pelo menos em cada conjunto deve ser acessível. Quando existir porta giratória, dispositivo de segurança de ingressos, que não seja acessível, deve ser prevista junto outra entrada que garanta as condições de acessibilidade. Deve ser prevista a sinalização informativa, indicativa e direcional da localização de entradas acessíveis. Acesso de uso restrito, tais como carga, descarga, acesso a equipamentos de mediação, guarda, coleta de lixo e outras funções similares, não necessitam obrigatoriamente atender às condições de acessibilidade desta norma. Bom, gente, o que acontece? Tudo diz o quê? Que por mais que seja a parte de circulação, você tem que estar sempre deixando ela acessível, ou seja, tanto para cadeirantes, pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva, que eles não têm nenhuma dificuldade em acessar a nenhuma parte, né? Rota de fuga, né, gente? Rota de fuga é muito voltado para o quê? Para no caso de incêndio, essas coisas, para onde que as pessoas vão, né? Seriam rotas alternativas. As rotas de fuga devem atender a BNT NBR 9077, que seria partes de segurança, tá? Em relação ao combate contra incêndio. Quando ambientes fechados, as rotas devem ser sinalizadas e iluminadas com dispositivo de balizamento de acordo com a NBR 108/98, outra norma de segurança. Quando as rotas de fuga incorporarem escadas de emergência, deve ser previstas áreas de resgate, espaços reservados, demarcados para posicionamento de cadeirantes. Isso é o que eu falei na outra parte, né? É muito importante isso, e tem que estar sempre com aquele módulo de referência de 80 por 1,20. Aqui nós vemos dois exemplos, né? Aqui, no caso, com escada, área de resgate das pessoas com deficiência, né? Aqui, pessoas com deficiência, no caso, cadeirante, né? E aqui, no caso, com uma anticâmara, né? Onde permita que as pessoas com deficiência fiquem. Aqui, como você pode ver, continua com aquele coisinha dizendo do pare ali, né? Para deficientes visuais. Área de descanso. Recomenda-se prever uma área de descanso fora da faixa de circulação a cada 50 metros, para piso até 3% de inclinação, ou a cada 30 de 3 a 5% de inclinação. Para inclinações superiores a 5%,
Estas áreas devem ser dimensionadas para garantir uma área de manobra de cadeira de rodas sempre que possível ser previsto com encosto nessas áreas. Gente, aqui já é o primeiro passo para a rampa, né? Ou seja, aqueles patamares, né, que a gente vê devem vir a cada 50 metros para inclinações de 3% e de 30 metros para inclinações até 5%. Né? Aqui nós vamos falar outra coisa, né? O que é uma inclinação? Como é que a gente calcula essa porcentagem de inclinação? A gente pega a altura do desnível, né? Pega a altura máxima menos a mínima. No caso, por exemplo, se você estiver num prédio e você quer fazer uma rampa que comece da altura de 1 metro até a altura de 5 metros, por exemplo, nós temos aí uma coisa de 4 metros. Então 4 vezes 100, né, por cento, né, dividido por um comprimento. Vamos dizer que seja 40 metros. Então nós teríamos uma inclinação aí de quanto, gente? Vamos lá, vamos ver se vocês sabem. 4 dividido por 40 dá o que? 0,1 vezes 100. Nós temos aí 10%. Isso é uma inclinação até razoável, né? Uma inclinação de 10% é uma inclinação alta, né? As rampas e construções devem ter uma inclinação de acordo com os limites estabelecidos a seguir, né? Eu vou mostrar uma tabela onde que vai ter. E a inclinação deve ter entre 6,25% a 8,33%. Ou seja, que a inclinação hipotética não estaria dentro. Mas no caso isso daqui é para construções novas, gente. Umas construções novas. Ou seja, a cada 50 metros eu preciso de um patamar, correto? E a inclinação até 8,33%. Então faça o seu projeto que consiga adequar a isso, né? Aqui está falando aqui o número máximo de segmento de rampa. No caso de inclinações até 6,25%, você não tem esse número máximo de segmentos de rampa. Mas agora, entre 6 e 8,3 nós temos o máximo de 15, né? E os desníveis máximos, né, a altura entre um e outro que a gente pode ter é até no máximo 80 centímetros. No caso desse 80 centímetros, gente, é até o descanso, tá? Ou seja, vai 80, descanso, 80, descanso, 80, descanso, né? Em caso de reformas, quando esgotar as possibilidades de soluções que atendam integralmente a tabela anterior, você pode ir até 12,5%. Ou seja, no caso que eu botei de inclinação, a gente pode ter fazer o projeto tranquilamente, porque 10% estaria dentro disso, né? E o número máximo de segmento de rampa seria 1 centímetro, né? Tu vê que o desnível é de 7 centímetros, fica um pouquinho complicado fazer um desnível de 7 centímetros, né? Ou seja, mais do que os 50 metros andando tranquilamente. Mais coisas sobre rampas em edificações existentes. Quando a construção de rampas ou larguras inclinadas ou adaptação da largura nas rampas for impraticável, podem ser executadas rampas com 90 centímetros, com segmentos de no máximo 4 metros medidos da projeção horizontal. Para rampas em curva, a inclinação máxima admissível é de 8,33% e o raio mínimo de 3 metros, é medida do perímetro interno da curva. Nós vemos aqui o raio, você botaria um ponto de diretriz e você vê que é para essa face interna, não seria a face externa aos 3 metros, né? Ou seja, com mais aqui possivelmente mais 1,20 entre um lado e outro, você consegue ter essa permissão. O patamar da rampa. No início e no término de cada rampa devem existir previstos patamares com dimensões e largura recomendável de 1,5, sendo admissível 1,20.
além de uma área de circulação adjacente, conforme a figura a seguir. Então tá, a gente vê um patamar aqui, logo depois da área de circulação, podendo ser de 1,20, mas sendo recomendado 1,5, né? Para a pessoa poder andar tranquilamente, e como a gente viu anteriormente, né? Ter uma outra pessoa que possa andar do lado dessa pessoa cadeirante, né? Vamos seguindo aqui. Depois de um certo período de projeção, ter um patamar. Muito obrigado, gente. Isso foi a parte 5 do nosso vídeo, nosso tema de acessibilidade. Com isso, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, curtam e se inscrevam no canal, porque vai vir muita coisa boa por aí.